Muito se fala sobre quem foram os vikings. Invasores, bárbaros, pagãos e por aí vai. Eles são frequentemente retratados como guerreiros fortes, usando aqueles capacetes com chifres e cometendo saques pela Europa. Mas será que tudo isso que dizem sobre esse povo realmente é verdade? Eu sou Maurício Santos e nesse vídeo eu vou contar para vocês alguns fatos interessantes sobre os vikings. Para começar, vocês precisam entender de onde vem esse povo, que ganhou fama em todo o mundo. Os vikings se originaram onde atualmente é a Dinamarca, a Noruega e a Suécia. Eles costumavam viver na zona rural e a grande maioria ganhava a vida com a agricultura ou com a pesca ao longo da costa. Com os avanços na tecnologia de navegação, nos séculos 7 e 8, os barcos vikings ficaram velozes e podiam navegar nas águas costeiras e aterrar nas praias. Ninguém sabe exatamente por que eles começaram a explorar outros lugares, mas há algumas especulações. Pode ser que eles tiveram que procurar novos horizontes, porque o lugar onde viviam estava em uma superpopulação e as famílias mal conseguiam um sustento para sobreviver. Pode também ter sido por causa de uma instabilidade política, enquanto os chefes lutavam pelo domínio das regiões e até mesmo por causa de notícias trazidas por mercadores das riquezas encontradas em outros lugares. Talvez também possa ter sido uma combinação das três especulações. De todo modo, em 793 aconteceu o que é conhecido como o primeiro ataque viking, em Lindisfarne, na Inglaterra. Depois, outros grupos de vikings atacaram a Escócia em 794, a Irlanda em 795 e a França em 799. Nesse tempo, as pessoas não chamavam esse povo de vikings, eles eram chamados de bárbaros ou pagãos. Só depois de muito tempo, no século XI, para ser mais exato, que eles passaram a ser chamados de vikings, um termo derivado da palavra vik, que na língua nórdica antiga significa baia ou enseada. Mas será que tudo o que eles faziam era invadir e saquear as terras? Não dá para negar o quanto eles eram brutais. Quando invadiam alguma terra, os vikings levavam tudo que conseguiam colocar à mão. Eles saqueavam igrejas, levavam mulheres como escravas, incendiaram assentamentos, entre inúmeras outras atrocidades. E como eu disse, eles sempre voltavam para fazer as mesmas barbaridades. Mas isso não quer dizer que temos que ter um estereótipo desse povo, pois os vikings também contribuíram com muitas outras coisas, como as expedições a Bagdá e a contribuição para a formação de Kiev. Esses fatos nos permitem criar outra imagem dos vikings, e não só a de invasores e saqueadores, mas de um povo que também teve sua contribuição positiva para a história da humanidade. Vale destacar também que esse povo vivia numa época onde crueldades eram cometidas por muitas nações. Então, não era algo tão anormal assim o que eles faziam. Os vikings também eram conhecidos por serem comerciantes globais e eram excelentes contadores de histórias. E se alguns gostavam de invadir e saquear, outros gostavam de se instalar em algum lugar e até se convertiam ao cristianismo. Então, concluindo esse pensamento sobre a imagem dos vikings, é impossível negar o quanto alguns deles eram violentos, mas não podemos generalizar e achar que todos eles foram cruéis no decorrer da história. E se você acha que só por ter essa fama os vikings eram odiados em todos os lugares, saiba que você está redondamente enganado. O rei francês Carlos III, por exemplo, doou as terras que eles já haviam colonizado na França e deu a mão de sua filha a um guerreiro viking. Em troca, ele ajudou a proteger a França contra os outros vikings. Em Constantinopla, eles eram reconhecidos por sua força, tanto que a guarda dos imperadores bizantinos no século XI era composta inteiramente de vikings suecos. Quanto à aparência, sabe aqueles capacetes com chifres? Pois é, esqueça essa imagem. É fato que a maioria das pessoas só se lembre daquele capacete marcante. É algo que parece estar enraizado em nossa mente. Mas a verdade
é que, embora outras pessoas usassem esse tipo de capacete, as representações que datam da era viking não mostram isso. E os únicos capacetes vikings já descobertos não tinham chifres. Muito antes da época dos vikings, sacerdotes nórdicos e germânicos usavam capacetes com chifres cerimoniais. E acredita-se que passou a relacionar esse capacete com esse povo quando os cristãos da Europa contemporânea adicionaram um detalhe para fazer os vikings parecerem ainda mais bárbaros com chifres, dando até a entender a ideia que eles tinham alguma coisa a ver com Satanás. E considerando que os vikings eram excelentes guerreiros, dificilmente eles se dariam bem usando capacetes como esses. Até porque isso permitiria que o inimigo quebrasse o pescoço de um guerreiro com mais facilidade. Ainda sobre a aparência, vocês já perceberam quanto os vikings são mostrados sempre muito sujos nas produções de Hollywood? Ao contrário disso, esse povo era muito vaidoso em relação à sua aparência. Na verdade, pentes, pinças, lâminas de barbear, sabão e instrumentos para limpar o ouvido estão entre alguns dos artefatos mais frequentes encontrados nas escavações da região onde esse povo viveu. Na Inglaterra, os vikings que moravam lá tinham até reputação de limpeza excessiva por causa do seu costume de tomar banho uma vez por semana, com muito mais frequência que boa parte do povo europeu da época. Nas línguas escandinavas, Laugardagur é como eles chamam o sábado, que, em tradução livre, pode significar dia da lavagem ou algo do tipo. E quanto à religião, no que é que eles acreditavam? Se eram chamados de pagãos, obviamente eles não seguiam o cristianismo. Então, como era a religião dos vikings? Existe uma história muito interessante sobre esse fato. Durante muito tempo, a Islândia foi palco de muitas transições das sociedades vikings. O cristianismo chegou tarde até esse povo em comparação com algumas outras sociedades da Europa. Enquanto os reis da França aceitaram o cristianismo no início do século VI, os missionários cristãos só apareceram no sul da Escandinávia no século IX e fizeram pouco progresso. Até que Haroldo I, que se tornou rei da Dinamarca em 958, aceitou o batismo por volta de 960. Ele se conformou com a ideia depois de ver uma peça no teatro, onde havia a discussão de bêbados sobre quem era mais poderoso: Odin, Thor ou o deus cristão e seu filho Jesus. Mesmo assim, a Islândia permaneceu pagã e leal aos deuses antigos como Odin, o pai de todos, e Thor, o deus do trovão, com seu grande martelo que era especialmente popular entre os guerreiros. Porém, a Islândia acabou se tornando cristã para evitar uma guerra civil. Por volta do ano 1000, cristãos e pagãos estavam entrando em conflito e ameaçaram dividir o país. Então, houve uma reunião e resolveram que a decisão da religião do país caberia a um importante homem chamado Thorgeir Thorkelsson. Se é assim a pronúncia desse nome, eu não sei ao certo, mas sendo um pagão, muita gente achou que ele fosse favorecer os deuses antigos, mas acabou decidindo que a religião predominante seria o cristianismo. Mesmo assim, houve muitas exceções de costumes, até porque é um pouco complicado mudar a religião e a cultura de um povo do dia para a noite. Na mitologia viking, o objetivo era morrer e chegar até Valhalla. Lá, eles chegariam no Salão dos Mortos, festejando e, é claro, lutando. O guerreiro nórdico ansiava por ser recebido pelo deus Odin em um salão magnífico, com um telhado de palha, escudos dourados, lanças como vigas e paredes revestidas com cerca de 540 portas. Os mortos que entrassem no salão passavam o dia todo aprimorando suas habilidades de batalha uns contra os outros, para se preparar para o Ragnarok, o fim do mundo dessa crença. Então, todas as noites suas feridas se curavam de forma mágica e eles festejavam. A crença diz que os chifres para tomar as bebidas nunca se esvaziam, graças a Heidrun, uma cabra no telhado de Valhalla que se alimentava de uma árvore especial e produzia o melhor hidromel. É dito também que em Valhalla sempre há carne suficiente, pois um javali voltava à vida após cada abate, para que pudesse ser
cozinhado novamente. Para se juntar aos guerreiros nesse lugar, o viking tinha que morrer em batalha. E mesmo assim, só metade das pessoas em combate iam para o paraíso. A metade não escolhida para ir para Valhalla vai para o campo da deusa Freya, para que possa oferecer às mulheres que morreram, como donzelas, a sua companhia. Quanto aos velhos ou doentes, eles são enviados para um submundo chamado Hell. Apesar do nome parecer com inferno em inglês, não era tão ruim assim, embora houvesse um lugar especial reservado para os assassinos, adúlteros e transgressores de juramentos, onde um dragão gigante mastigava seus cadáveres. Bom, meus amigos, esse foi um pouco do que você provavelmente não sabia sobre os vikings. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.